bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O mundo segue acompanhando o desenrolar do primeiro caso confirmado de gripe aviária em granja comercial aqui no Brasil. Se novos focos não forem identificados, o país pode retomar o status de livre de gripe aviária em 28 dias. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Depois da confirmação do caso de H5N1 na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, algumas suspeitas aguardam o resultado de exames e outras já foram descartadas. Para essa zootecnista, é importante que tanto em granjas comerciais como na criação de aves de subsistência ou ainda em animais silvestres, se observem os possíveis sintomas da doença. Doenças respiratórias, então, vai ter secreção, muitas vezes vai ter um andar cambaleante, crista inchada. Esses sinais são todos sinais de muita atenção. Agora, o principal sinal é, numa granja, né, ou assim, dizer numa pessoa que tem mais de uma ave, é a alta mortalidade. E quando eu falo de alta mortalidade, é uma mortalidade acima de 10%, em no máximo 72 horas. No caso que foi confirmado lá na cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul, existiam 2 galpões. Em um galpão, a mortalidade foi de 100% das aves e no outro galpão de 80%. E elas eram aves reprodutoras, né? A gente chama de matriz. O que é a matriz? É a galinha que bota o ovo, que vai dar origem para o frango que a gente come aí que a gente compra nas gôndolas do supermercado como carne, né? Então, a gente não teve o problema numa granja de frangos, foi num nível acima. A gente teve um problema numa granja das mães dos frangos. A zootecnista explica ainda que esse é o momento das aves migratórias e que todo cuidado deve ser tomado na criação dos frangos, inclusive com regras rígidas. Lavar sempre muito bem as mãos antes e depois de entrar numa granja, de manusear as aves, a questão de barreiras físicas, né? É muito importante proteger a granja de contato com qualquer outros animais, sejam eles roedores, aves silvestres que podem carregar esse vírus. É super importante também prestar atenção na fonte de água. A água precisa estar sempre num compartimento fechado, protegido. Para quê? Para evitar qualquer contato com uma ave silvestre, por exemplo. E existem também a preocupação da ração, né? A ração é essencial que ela esteja sempre balanceada e que ela esteja livre de qualquer patógeno. Olha, depois do anúncio do primeiro caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul, vários países suspenderam as importações de frango. O Brasil é o maior exportador do mundo dessa proteína e destina 35% da produção ao exterior. Agora, será que o excedente disponível pode fazer o preço do produto cair para o consumidor brasileiro? Quem vai ao mercado percebeu que o frango está entre os alimentos que mais pesaram no bolso dos brasileiros nos últimos meses. Segundo o IPCA, índice oficial da inflação, o frango em pedaços subiu mais de 12% no acumulado de um ano. E a ave inteira aumentou quase 10%. Está muito alto o frango, pesa muito. Mas a confirmação de casos de gripe aviária no Brasil pode mudar esse cenário. Com a suspensão das exportações, a oferta deve aumentar por aqui e os preços podem finalmente cair. Que não encontrar mercado lá fora, vai ser encaminhado aqui para o mercado doméstico. E aí, naturalmente, ampliando a quantidade ofertada no mercado doméstico, o preço sofre uma pressão baixista. Ajuda bem. Qualquer coisa que abaixa, o preço para a gente é melhor. Mas, por enquanto, é só expectativa. Para este economista, o cenário ainda é incerto. Vai depender do diagnóstico que a Anvisa fizer sobre o destino das suspeitas de contaminação. Se ela tiver que ser descartada por questões sanitárias, aí nós vamos viver um tempo de menor oferta, de escassez. Aí o preço pode até subir. Segundo o Ministério da Agricultura, as exportações de produtos avícolas foram suspensas temporariamente pela China, União Europeia, Canadá, México, Chile, Argentina, Uruguai, África do Sul e Coreia do Sul. O Ministério da Agricultura reforça que não existe risco no consumo da carne de frango ou de ovos. Mais 12 países foram incluídos na lista de suspensão de compra de frango brasileiro. Bahrein, Bolívia, Singapura, Cuba, Japão, Malásia, Marrocos, Paquistão,
Peru, República Dominicana, Rússia e Sri Lanka. O morango, uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros, tem o tempo contado depois da colheita, né? Mas pesquisadores da Unesp de Araraquara, no interior paulista, desenvolveram um bioplástico com óleo de coco para aumentar a durabilidade da fruta. Na banca do Noel, o morango tá bonito, mas se ficar muito tempo aqui, estraga. A venda tem que ser feita em 2 dias. Tem que tomar muito cuidado para não perder o morango. Para aumentar o tempo de conservação do morango, foi encontrada uma solução. Um líquido formado por celulose bacteriana, pectina e óleo de coco. O bioplástico funciona como uma película protetora, ou seja, ele vem ser uma embalagem para o fruto. O óleo de coco mata os fungos presentes no morango e não deixa a fruta estragar em poucos dias. A aplicação desse bioplástico no morango preservou a massa do morango em 61%. Então, ele estendeu a vida do morango por 8 dias, podendo ser preservado por mais tempo. Em comparação, o sem revestimento, sem o bioplástico, ele estragou no 3º dia. Bom, mas aposto que você está curioso. Como será que fica o morango depois de ser mergulhado na solução de bioplástico? Então eu vou mostrar para você agora. O bioplástico fica assim, olha só. Mas na fruta forma uma camada fina e imperceptível. O consumidor vai lavar normalmente a fruta e pode ser consumida. Apesar dos materiais que são utilizados serem materiais que podem ser consumidos, não é adequado devido à possibilidade de outras pessoas manusearem a fruta e levar alguma contaminação. Essa é a 7ª pesquisa publicada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara sobre a conservação de frutas. A novidade é o óleo de coco, que tem um baixo custo. A película custa 5 centavos por morango. E a caixinha pode ter uma redução no preço se aumentar o tempo de conservação da fruta. Se a gente conseguir preservar o fruto e não precisar usar refrigeração, que o custo energético é muito alto, o que acontece? Vai baratear para a população e, evidentemente, o produtor vai poder vender mais e também aumentar o seu lucro. Depois da colheita, 50% da produção de morango é perdida e o produto para resolver o problema foi criado. Agora é a parte mais difícil, a venda. A gente está vendo que agora a saída vai ser criar uma startup via a gente para poder tentar colocar isso no mercado mais rápido. E se a gente não fizer isso, a gente vai precisar de investidores, de empresas para colocar o dinheiro e acelerar a comercialização. O Noel, vendedor de morango há 30 anos em Araraquara, não vê a hora disso acontecer. Poderia até cair o preço nosso aqui. E ótimo, né? Se já tivesse existindo já no mercado. O complexo de Suape, em Pernambuco, deverá ser a primeira unidade do Brasil a produzir e-metanol em larga escala. Localizado no coração do complexo industrial portuário de Suape, em Pernambuco, está surgindo um dos hubs mais promissores de combustíveis limpos do país. A proposta é ambiciosa: transformar o porto em um centro nacional e internacional para a produção e distribuição de SAF, combustível sustentável de aviação, hidrogênio verde e e-metanol, contribuindo com a descarbonização de setores estratégicos, como o aéreo e o marítimo. A iniciativa deve posicionar Pernambuco como líder na transição energética da América Latina, com potencial de tornar o estado referência em inovação e sustentabilidade. O Hub Tech de Suape tem por objeto contribuir de forma científica e de forma prática para o período de transição energética do Brasil, né? A questão do e-metanol, e-metanol, a questão de outros produtos que serão passíveis de produção lá, ainda que seja sob o ponto de vista de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. O hidrogênio verde para P&D, não em escala realmente industrial, mas ali é o sinônimo do que é possível fazer em Pernambuco. O destaque fica por conta do CAI 7, o primeiro terminal brasileiro dedicado exclusivamente ao abastecimento de combustíveis sustentáveis.
A expectativa é produzir 76 mil toneladas de hidrogênio verde e 400 mil toneladas de e-metanol por ano, com parte significativa destinada à exportação. Mas os benefícios não são apenas energéticos ou ambientais. O projeto insere Pernambuco em um marco estratégico, colocando o estado em outro patamar no cenário nacional e internacional da energia renovável. Pernambuco está fazendo o trabalho correto, o trabalho que vem desde o início na produção do hidrogênio verde, para ter, em termos acadêmicos, em termos de pesquisa e desenvolvimento, para daí esse produto ser abraçado por maiores produtores e, sobretudo, por canais de distribuição. Aproveitando a estrutura logística do porto e a proximidade com mercados globais, isso fortalece a cadeia da cana, atrai investimentos, gera empregos e posiciona Pernambuco como líder na transição energética limpa no Brasil. A Embrapa lançou o sistema Abacaeri Boiteca como opção de renda e produção sustentável para pecuaristas de corte e de leite. A técnica usa uma maneira nobre para agregar valor. A Embrapa Agrosilvipastoril de Mato Grosso está lançando o sistema Abacaeri Boiteca, uma modalidade de integração pecuária-floresta ou silvipastoril que consorcia a pecuária com a silvicultura de teca. Esse sistema de produção é uma forma de intensificação sustentável, adicionando uma fonte de renda para o pecuarista. A teca é inserida adicionando renda em áreas de pecuária. E, é claro, mantendo então a atividade principal do pecuarista, que é a produção de carne. A teca é uma madeira nobre nativa da Ásia, com grande potencial silvicultural e econômico nas regiões mais quentes do Brasil. O sistema Abacaeri Boiteca ele é focado na teca, que é uma espécie aí de alto valor agregado. Nós estamos falando aí num ciclo aí que vai variar de 18 a 20 anos. E principalmente esse valor agregado da teca que permite você fazer todo esse manejo intenso de podas. Que é necessário, inclusive, para conseguir agregar esse valor. No caso das tecas, aí sim é madeira para serraria de alto valor agregado. Por meio desse sistema, são cultivadas linhas de árvores em meio à pastagem. Enquanto as árvores crescem, a atividade pecuária é conduzida normalmente. Dessa forma, é possível obter renda durante cerca de 20 anos, tempo necessário para que as árvores cheguem ao ponto de corte. Tem os serviços ecossistêmicos que essa espécie acaba promovendo dentro do sistema, a questão de melhorando a infiltração de água, adicionando carbono, tanto no solo quanto carbono que é fixado no tronco das árvores. E tem a parte do conforto térmico para os animais, a sombra melhorando o desempenho dos animais. Resultados de pesquisa já mostram que quando nós temos ambientes sombreados de produção de carne ou leite, a sombra melhorando tanto aspectos produtivos quanto reprodutivos desses animais. O lançamento desse sistema ocorreu em Cáceres, no interior de Mato Grosso, mas reflete as pesquisas desenvolvidas pela entidade há mais de uma década. Desde 2009 nós temos acompanhado essa evolução do sistema, fazendo pesquisa de campo, de observação, como também montando os experimentos para aperfeiçoamento desse sistema e chegamos aí então em 2025 com o lançamento dessa tecnologia depois de sua validação. Um cabrito cheio de energia foi flagrado pegando carona nas costas da mãe. Com muito equilíbrio e um jeitinho todo engraçado, ele seguiu firme no lombo da cabra, parecendo se divertir à vontade. Já a mamãe seguiu tranquila, sem dar bola para o passageiro. E pelo visto, o cabrito estava adorando a viagem. Essa cena fofa que viralizou nas redes e encantou os internautas vem direto da China. A gente vai falar agora de uma notícia que é motivo de orgulho nacional. Uma cientista brasileira conquistou o Prêmio Mundial da Alimentação, reconhecido como o Nobel da Agricultura por pesquisa em biológicos. É a primeira mulher do Brasil que recebe esse reconhecimento. Muita felicidade, realmente, é com muita felicidade que eu converso agora com ela, Mariângela Hungria. Mariângela, bom dia, seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Olá, Kelly, olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui podendo falar um pouco sobre o nosso trabalho. Pois é, um trabalho que, no seu caso, começou muito cedo, né? Despertou a vocação lá aos 8 anos de idade, é isso?
Quer dizer, de ser cientista, acho que foi até antes, mas daí com 8 anos, quando minha avó me deu um livro lá sobre vida de microbiologistas, eu decidi que eu queria ser microbiologista. Então, foi bem cedo, aquela coisa de vocação de infância mesmo. Só que eu queria, né? Eu me sentia assim, muito triste de ver qualquer pessoa passando fome. Eu queria trabalhar com produção de alimentos e não ir para a área de microbiologia médica, que era a maioria dos casos ali da vida dos cientistas que estavam no livro. Pois é, e olha, eu acho muito interessante, a gente vai falar do prêmio logo mais, mas a gente percebe que é a coroação de um trabalho de uma vida, de anos de pesquisa. Inclusive você, na faculdade, né, foi pioneira também, havia muito machismo, né? Conta um pouquinho essa história um pouquinho para a gente. Olha, eu acho que eu não gosto assim muito desse revisionismo, sabe, que falar e lá foi um absurdo errado. Não, a gente tem que considerar muito o contexto de cada época, né? Então, aquela época era que eu entrei na faculdade, era metade da década de 1970. A gente estava vivendo o auge da Revolução Verde. Em 1970, Norman Borlaug tinha ganho o Prêmio Nobel da Paz. Esse mesmo Norman que criou a fundação que agora dá esse prêmio da agricultura e produção de alimentos que eu ganhei, porque justamente ele achava que essa categoria merecia um Nobel, e o Nobel, né, tradicional não contempla a área de agricultura e produção de alimentos. E ele trabalhava muito com melhoramento de plantas e insumos químicos para aumentar a produção de alimentos. E isso deu a Revolução Verde, que chamava disso por quê? Porque aumentou muito a produção de alimentos, tirou milhões de pessoas da fome e, por causa disso, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Agora, então, eu entrei na faculdade, a gente estava vivendo isso. Então, o conceito na época era de que só podia produzir alimentos em realmente escala para matar a fome do mundo se fosse com insumos químicos e pesados, né? Então, que sonhava desde os 8 anos lá com microbiologia, falando, não, vamos tentar a produção com biológicos em larga escala, e então parecia que era uma coisa que não era levada a sério de jeito nenhum, ainda mais por parte de uma mulher, que era um ambiente bastante masculino e machista naquela época numa universidade de agronomia. Então, tudo parecia que não ia ter futuro, e várias vezes eu ouvi isso falando que não ia ter futuro. Pois é, mas aí você foi muito determinada em comprovar que é possível estar de bem com o planeta, salvar o planeta e, ao mesmo tempo, produzir mais? Exato, Kelly. Esse que eu acho que foi uma das coisas que foi o diferencial. Por quê? Porque até se falava, o biológico ali para uma agricultura familiar, para uma agricultura orgânica, mas eu sabia que não era isso que eu queria. Eu queria uma coisa que servisse para todos os tipos de agricultura e agricultores. Então, eu sabia que para isso eu tinha que trabalhar com altos rendimentos. Eu não podia pensar pequeno em pequenas propriedades. Se eu atingisse das pequenas até as grandes, se era isso que eu queria, tinha que trabalhar com alto rendimento. Porque eu não podia chegar para um agricultor e falar para ele, olha, você vai melhorar a saúde do solo, você vai ajudar a manter o planeta, mas você vai ter que se sacrificar, produzindo um pouco menos. Não, ninguém pode pedir para um agricultor tirar a renda que ele precisa para viver. Então, esse foi um grande diferencial. Eu falei, não, só vou trabalhar para ter altíssimos rendimentos para chegar para o agricultor e poder falar, olha, você vai trabalhar, você vai produzir igual ou mais do que se usasse químicos e, além disso, vai ajudar o planeta e vai melhorar a saúde do seu solo, a qualidade dos seus alimentos. Então, esse que eu acho que foi o grande diferencial. Não trabalhar para setores, sabe? O nosso trabalho que nós desenvolvemos aqui
Isso que eu acho maravilhoso, ele serve para um agricultor que tenha 10 hectares ou ele serve para um agricultor que tem 800 mil hectares. É uma tecnologia biológica que funciona para todos. Nossa, não tem maior privilégio do que trabalhar com isso, uma coisa que serve para todo mundo, é incrível, muita felicidade para uma carreira. Pois é, e nossa também, pode ter certeza, viu, Mariângela? Mas vamos dar um exemplo pontual da soja, né? Porque o Brasil é uma grande potência, né, na produção, líder mundial também. E aí, com relação à exportação, né? E com relação à soja, se não fossem os micro-organismos, né? Quais seriam os impactos para o produtor? Isso aí eu falo, de olhos fechados, porque é verdade mesmo. Se não fossem os nossos micro-organismos, nós nunca teríamos a mínima chance de ser o maior produtor e exportador mundial de soja que nós temos hoje. Porque nós somos um país onde a agricultura é extremamente relevante, o agronegócio contribui muito para isso. Só que a gente tem aí uma coisa que não está boa, sabe? Que a gente tem que melhorar, que agora eu acho que pode melhorar bastante com o Plano Nacional de Fertilizantes, mas como que pode um país que depende da agricultura como nós ter que importar 85% dos fertilizantes que usa? E essa é a nossa situação hoje, importando, pagando em dólares, ficando na dependência, como foi na pandemia, como foi desde que começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, 2 países dos quais a gente importa muitos fertilizantes, então dependência externa. Então, o que acontece? Na soja, um dos maiores valores da soja está devido ao seu alto teor de proteína. Só que proteína é o quê? É nitrogênio, porque o nitrogênio faz parte do DNA, RNA, aminoácidos que dão as proteínas. Então, a soja precisa muito de proteína, precisa muito de nitrogênio. O nitrogênio fertilizante é o mais caro, é o mais poluente e nós precisamos importar isso. Então, o nosso carro-chefe dos micro-organismos, dos produtos biológicos aplicados à nutrição de plantas, são micro-organismos ligados à fixação biológica do nitrogênio na soja, que são bactérias que conseguem capturar aqui o ar que a gente respira, 80% do que a gente respira é nitrogênio, N2, mas tem uma ligação entre os 2 átomos de nitrogênio fortíssima, que nenhuma planta, animal, homem consegue quebrar, né, naturalmente, e essas bactérias possuem uma enzima que consegue quebrar essa tripla ligação, usar esse nitrogênio e dar para a planta. Para ter uma ideia do poder dessas bactérias, né? O nitrogênio que é feito na indústria, para quebrar essa tripla ligação, ele precisa de alta energia, altas temperaturas, que equivalem a uma média de 6 barris de petróleo por tonelada de nitrogênio sintetizado. Então, considerando, né, a área que a gente cultivou na última safra, o rendimento médio nacional e o preço médio nacional da ureia, que é o mais usado no nosso país, a gente tem que só na última safra essas bactérias permitiram economizar 25 bilhões de dólares que deixam de ser usados na compra de fertilizante nitrogenado. Isso seria totalmente inviável economicamente e não permitiria, então, a gente ser o maior produtor e exportador de soja. E tão importante quanto isso, que eu sou compromisso da gente, o nosso setor agrícola é o principal setor ligado à emissão de gases de efeito estufa. Então, tudo que a gente possa fazer para mitigar essa emissão é muito importante. Então, só nesse caso da soja, a gente deixou de lançar quase 240 milhões de toneladas de CO2 equivalente, porque o nitrogênio fertilizante ele é muito poluente, tem emissão de gases de efeito estufa, que é 10 vezes, cada quilo de N equivale a 10 vezes quilo de CO2 equivalente. Então, olha,
olha o sucesso, estou falando de uma cultura, e nós ainda temos contribuições no milho, trigo, arroz, feijão, nossa, uma série de culturas. Mariângela, então é um ganha-ganha, né? Você produz mais e melhor, o meio ambiente também agradece, tem economia produtor rural. Agora, para quem não é do campo, acho importante a gente pontuar aqui como é que o produtor brasileiro recebe os biológicos, né, para adotar cada vez mais práticas sustentáveis. Eu acho que a gente precisa investir mais, e você sabe que você trabalha num veículo de comunicação, mais do que nunca, comunicação é uma coisa que é fundamental. Em ciência, nós temos muito esse problema, e as pessoas precisam entender o valor da ciência, o valor da pesquisa, e o que a pesquisa faz para a melhoria da vida dele. Então, veja, por exemplo, os biológicos. Existe na mídia, às vezes, em determinadas mídias, e muito no exterior, uma visão de que a agricultura brasileira devasta a Amazônia e tudo. E o que eu falo, assim, que eu acho muito importante falar? Nós temos maus agricultores? Sim, nós temos maus agricultores, porque nós temos maus profissionais em todas as áreas. Cada um que está me ouvindo deve se lembrar na hora de um mau profissional que conhece. Só que eu trabalho com agricultores dos pequenos aos mega grandes e sei que a super maioria é preocupada com sustentabilidade, com produzir de um modo cada vez mais amigável com o meio ambiente, querem altos rendimentos, porque é um direito deles ter o lucro, mas eles são preocupados, eles perguntam sobre como melhorar a qualidade do solo, e nós somos os líderes mundiais no uso de biológicos na agricultura, substituindo os químicos. Nossos agricultores são os líderes mundiais na adoção dessas tecnologias. Como pode, então, uma agricultura ser mal vista se ela tem a liderança nos biológicos? E nós temos espaço para todo tipo de agricultura que a gente precisa nesse país. Nós precisamos muito da agricultura familiar e os nossos biológicos são extremamente úteis nessa agricultura familiar. Por quê? Porque a agricultura familiar é a que põe 60%, 70% da nossa comida na mesa. Mas nós também temos que ter espaço para as grandes culturas, agricultura, porque nós precisamos exportar, nós precisamos dessas divisas, inclusive para fomentar programas sociais, como Bolsa Família e tudo isso. O que é importante é isso, ter a grande cultura o mais sustentável possível e ter a pequena agricultura familiar do jeito mais sustentável. E, de um modo geral, e eu trabalho com todos os países, eu posso falar, o Brasil é o país que mais utiliza, ninguém tem tanta tecnologia sustentável como a gente. Sim. É o plantio direto, é a integração lavoura-pecuária, floresta, e são os biológicos que nós estamos falando. Então, isso tem que ser mais considerado pela população. É importante que a população, principalmente da cidade, entenda e acredite nisso. Para a gente fechar, Mariângela, obviamente, quando você for receber o prêmio lá nos Estados Unidos, a gente vai estar bem na fita com a imagem do Brasil nesse sentido também, né? Mas só para a gente fechar aqui, qual o impacto que esse prêmio traz para todos os cientistas brasileiros, né, na sua avaliação? Olha, eu falo que ali não sou eu que vou estar recebendo, é tanta gente, começando a minha instituição, a Embrapa, que proporcionou, que acreditou em 40 anos fazendo essas pesquisas, entendeu? Todos os colegas de trabalho, os alunos, as ex-alunas, cada agricultor que me ligou, que me deu um retorno, que a tecnologia funcionou, que me deu ideias, porque falou, olha, mas agora está fazendo falta isso, entendeu? É toda uma vida, 40 pessoas que estiveram
comigo e ajudaram a construir isso que eu realmente espero que ajude a projetar a imagem da minha instituição, que é uma instituição pública de pesquisa fundamental para o nosso país e que precisa de apoio, e para ajudar essa imagem de sustentabilidade da agricultura brasileira. Mariângela, um prazer enorme te ouvir. A gente está aqui em festa, um orgulho, um super orgulho. Um abraço meu, de toda a equipe do Record News Rural para você e para a Embrapa também, viu? Estamos sempre de portas abertas e vamos te mostrar na premiação, viu? Um bom dia. Obrigada. Olá para todos, então, tá? Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.